novamente. Bom, a segunda atividade que eu enviei era sobre o módulo 2, que é a diversidade de seres vivos. A gente já debateu bastante, né, esse tema, mas para dar uma aprofundada e uma relembrada, eu enviei essa atividade. Toda essa segunda atividade, galera, ela é relacionada ao texto que foi enviado para vocês, né? Então, o que eu peço? Que vocês peguem o texto agora, que eu vou fazer a leitura dele e eu quero que vocês acompanhem comigo, tá bom? Então, vamos lá. Biodiversidade no Brasil. O Brasil é um país de proporções continentais. Seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados ocupam quase metade da América do Sul e abarcam várias zonas climáticas, como o trópico úmido do norte, o semiárido do nordeste e áreas temperadas no sul. Evidentemente, essas diferenças climáticas levam a grandes variações ecológicas, formando zonas biogeográficas distintas, ou biomas. A floresta amazônica, a maior floresta tropical úmida do mundo, o Pantanal, maior planície inundável, o Cerrado de savanas e bosques, a Caatinga de florestas semiáridas, os Campos dos Pampas e a floresta tropical pluvial da Mata Atlântica. Além disso, o Brasil possui uma costa marinha de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, que inclui ecossistema como recife de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos. A variedade de biomas reflete a enorme riqueza da flora e da fauna brasileiras. O Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta. Esta abundante variedade de vida, que se traduz em mais de 20% do número total de espécies da Terra, eleva o Brasil ao posto de principal nação entre os 17 países megadiversos, ou de maior biodiversidade. Além disso, muitas das espécies brasileiras são endêmicas e diversas espécies de plantas de importância econômica mundial, como abacaxi, o amendoim, a castanha do Brasil ou do Pará, a mandioca, o caju e a carnaúba, são originárias do Brasil. Mas não é só. O país abriga também uma rica sociobiodiversidade, representada por mais de 200 povos indígenas e por diversas comunidades, como quilombolas, caiçaras e seringueiros, para citar alguns, que reúnem um inestimável acervo de conhecimentos tradicionais sobre a conservação da biodiversidade. Porém, apesar de toda esta riqueza em forma de conhecimentos e de espécies nativas, a maior parte das atividades econômicas nacionais se baseia em espécies exóticas. Na agricultura, com cana-de-açúcar da Nova Guiné, café da Etiópia, arroz das Filipinas, soja e laranja da China, cacau do México e trigo asiático. Na silvicultura, com eucaliptos da Austrália e pinheiros da América Central. Na pecuária, com bovinos da Índia, equinos da Ásia e capins africanos. Na piscicultura, com carpas da China e tilápias da África Oriental. E na apicultura, com variedades de abelhas provenientes da Europa e da África. Este paradoxo traz à tona uma ideia premente. É fundamental que o Brasil intensifique as pesquisas em busca de um melhor aproveitamento da biodiversidade brasileira, ao mesmo tempo mantendo garantido o acesso aos recursos genéticos exóticos, também essenciais ao melhoramento da agricultura, da pecuária, da silvicultura e da piscicultura nacionais. Como se sabe, a biodiversidade ocupa lugar importantíssimo na economia nacional. O setor de agroindústria sozinho responde por cerca de 40% do PIB brasileiro, calculado em 866 bilhões de dólares em 1997. O setor florestal, por sua vez, responde por 4% e o setor pesqueiro por 1%. Na agricultura, o Brasil possui exemplos de repercussão internacional sobre o desenvolvimento de biotecnologias que geram riquezas por meio do adequado emprego de componentes da biodiversidade. Produtos da biodiversidade respondem por 31% das exportações brasileiras, com destaque para o café, a soja e a laranja. As atividades de extrativismo florestal e pesqueiro empregam mais de 3 milhões de pessoas. A biomassa vegetal, incluindo o etanol da cana-de-açúcar e a lenha e o carvão derivados de florestas nativas e plantadas, respondem por 30% da matriz energética nacional e, em determinadas regiões, como o Nordeste, atendem a mais da metade da demanda energética industrial e residencial. Além disso, grande parte da população brasileira faz uso de plantas medicinais para tratar seus problemas de saúde. Por tudo isso,
o valor da biodiversidade é incalculável. Sua redução compromete a sustentabilidade do meio ambiente, a disponibilidade de recursos naturais e, assim, a própria vida na Terra. Sua conservação e uso sustentável, ao contrário, resultam em incalculáveis benefícios à humanidade. Neste contexto, como abrigo da mais exuberante biodiversidade do planeta, o Brasil reúne privilégios e enorme responsabilidade. Mas o que é biodiversidade? A biodiversidade é a exuberância da vida na Terra, num ciclo aparentemente interminável de vida, morte e transformação. A biodiversidade é você, a biodiversidade é o mundo, você é o mundo. Seu corpo contém mais de 100 trilhões de células e está conectado ao planeta por um sistema complexo, infinito e quase insondável. Você compartilha átomos com tudo que existe no mundo ao seu redor. Estima-se que até 100 milhões de diferentes espécies vivas dividam este mundo com você, ainda que menos de 2 milhões sejam conhecidas. A biodiversidade abrange toda a variedade de espécies de flora, fauna e micro-organismos. As funções ecológicas desempenhadas por esses organismos nos ecossistemas e as comunidades, hábitats e ecossistemas formados por eles. É responsável pela estabilidade dos ecossistemas, pelos processos naturais e produtos fornecidos por eles, e pelas espécies que modificam a biosfera. Assim, espécies, processos, sistemas e ecossistemas criam coletivamente as bases da vida na Terra: alimentos, água e oxigênio, além de medicamentos, combustíveis e um clima estável, entre tantos outros benefícios. O termo biodiversidade diz respeito também ao número de diferentes categorias biológicas, riqueza da Terra, e à abundância relativa dessas categorias, equitabilidade, incluindo variabilidade ao nível local, alfa-diversidade, complementaridade biológica entre hábitats, beta-diversidade, e variabilidade entre paisagens, gama-diversidade. Por tudo isso, o valor da biodiversidade é incalculável. Apenas quanto ao seu valor econômico, por exemplo, os serviços ambientais que ela proporciona, enquanto base da indústria de biotecnologia e de atividades agrícolas, pecuárias, pesqueiras e florestais. São estimados em 33 trilhões de dólares anuais, representando quase o dobro do PIB mundial. Mas essa exuberante diversidade biológica global vem sendo dramaticamente afetada pelas atividades humanas ao longo do tempo. E hoje, a perda da biodiversidade é um dos problemas mais contundentes e que acometem a Terra. A crescente taxa de extinção de espécies, que estima-se estar entre 1.000 e 10 mil vezes maior que a natural, demonstra que o mundo natural não pode mais suportar tamanha pressão. Feita a leitura do texto, pessoal, vocês tinham que responder, né, as questões e quase todas elas, as respostas se encontravam no texto, né? Então, a número 1. Por que existem grandes variações ecológicas no Brasil? Gente, existem essas grandes variações ecológicas porque o Brasil é um país muito grande, tá? E por ele ser um país muito grande, existem grandes diferenças climáticas, tá bom? Como ele tem uma extensão muito grande, existem várias zonas climáticas no nosso país. E como o próprio texto cita, o trópico úmido do norte, o semiárido do nordeste e as áreas temperadas do sul, tá? Então, as temperaturas são diferentes, a umidade do ar é diferente, tudo isso faz com que haja, então, grandes variações ecológicas, certo? A número 2. Quais são os ecossistemas presentes na costa marinha brasileira? Gente, os ecossistemas que fazem parte dessa costa marinha são os recifes de corais, as dunas, os manguezais, as lagoas, os estuários e os pântanos. Na número 3, o que são espécies endêmicas e espécies exóticas? Essa resposta ela não tinha no texto, por isso eu fiz a observação, né, para vocês fazerem uma pesquisa. As espécies endêmicas são aquelas espécies que ocorrem, que têm exclusivamente uma determinada região geográfica. Por exemplo, uma planta que nós só encontramos lá na floresta amazônica, nós podemos falar que ela é endêmica, tá? Do nosso país. E essas espécies exóticas são aquelas que se instalam em locais onde não são naturalmente encontrados. Então, uma planta que veio de outro lugar, por exemplo, que antes não tinha aqui no nosso país e que passou a ser cultivada, passou a habitar o nosso país, nós podemos falar que ela é uma espécie exótica, certo?
biodiversidade é importante na economia nacional? Pessoal, essa biodiversidade é importante porque ela gera riqueza para o nosso país, tá? Então, olha só, segundo o texto, o setor de agroindústria corresponde por cerca de 40% do PIB brasileiro. O que é isso, esse setor? É a produção de alimentos, por exemplo, tá? O setor florestal responde 4% e o setor pesqueiro 1%. Alguns produtos da nossa biodiversidade, eles podem ser exportados, por exemplo, café, soja, laranja. Quando a gente exporta algo, a gente também gera lucro para o nosso país, tá? A produção de etanol, que é utilizado como combustível, a produção de lenha e carvão, que são utilizados na produção de energia, também movimentam a economia, e a utilização de plantas medicinais para tratar problemas de saúde. Elas também auxiliam na movimentação da economia do nosso país. 5. Por que o valor da biodiversidade é incalculável? Por tudo que eu disse na questão número 4, né, gente? A biodiversidade do país, ela é muito importante para a economia. Ela gera renda, ela gera lucro, ela gera trabalho, tá? Então, é importante para a produção de alimentos, de inúmeros objetos que utilizamos em nosso dia a dia. Por exemplo, porta, cadeira, cama, papel, lápis, tá? Para produção de remédios e cosméticos. E também, gente, para geração de empregos e energia. Número 6. Segundo o texto, o que é biodiversidade? A gente já trabalhou a definição, né, de biodiversidade várias vezes, mas e segundo o texto que a gente acabou de ler, que vocês leram? Segundo o texto, a biodiversidade é a exuberância da vida na Terra, num ciclo aparentemente interminável de vida, morte e transformação. O que isso quer dizer, gente? A gente sabe que na natureza nada é perdido, né? Tudo é transformado, certo? Igual nós aprendemos no ano passado. A biodiversidade é você, a biodiversidade é o mundo, você é o mundo. Seu corpo contém mais de 100 trilhões de células e está conectado ao planeta por um sistema complexo, infinito e quase insondável. Você compartilha átomos com tudo que existe no mundo ao seu redor. Então, segundo esse texto, essa é a definição de biodiversidade, ok? Eu espero que vocês tenham conseguido realizar as atividades. Eu estou agora à disposição no WhatsApp, podem ir lá tirar dúvidas comigo, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau, gente!